Olá, as regras para a fiscalização do trabalho escravo no país e a campanha nacional do Ministério Público do Trabalho para revogar a nova portaria do governo federal estão na pauta do programa de hoje. O Parlamento Cidadão está no ar. No dia 16 de outubro, o governo federal divulgou novas regras para a fiscalização do trabalho escravo em todo o país. De lá para cá, a portaria foi suspensa temporariamente pelo Supremo Tribunal Federal após muitas críticas, inclusive internacionais. A portaria altera conceitos e torna mais difícil comprovar o trabalho escravo. Aqui na Assembleia, vários deputados se pronunciaram sobre o assunto. O Ministério Público do Trabalho lançou uma campanha informativa nas redes sociais com a hashtag Trabalho Escravo Não. A gente começa essa edição com uma reportagem especial de Milena Dutra, que traz os números do trabalho escravo no Maranhão e conta um pouco da repercussão da portaria no estado. A notícia repercutiu também no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão. Vários deputados criticaram a portaria aprovada pelo governo federal, que altera a definição de trabalho escravo no Brasil. A mudança atinge, por exemplo, as regras para fiscalização. O deputado estadual, Bira do Pindaré, que já foi delegado do trabalho, repudiou a portaria. Olha, é um retrocesso absurdo, porque você, inclusive, inverte completamente os valores na medida em que uma portaria está indo em confronto com a lei, porque a redução de alguém à condição análoga de escravo está tipificado no Código Penal brasileiro no artigo 149. Uma portaria não pode modificar o conceito, a definição, né, desse crime, né, sem levar em consideração, né, a força que a lei tem, de maneira que é uma inversão completa. Além disso, você cria uma série de dificuldades para a fiscalização. É um retrocesso que prejudica o Brasil, a imagem do país, os bons negócios que precisam ser realizados, mas com respeito à legislação e, sobretudo, à dignidade humana. Essas imagens mostram cenas de resgates feitos pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão em fazendas do interior do estado. Segundo o MPT, em 61,5% dos casos, as pessoas são resgatadas em condições degradantes de sobrecarga, sujeitos a jornadas longas e intensas de trabalho em alojamentos sujos, sem água potável, sem banheiros, nem alimentação suficiente. A última lista suja do trabalho escravo no Brasil, divulgada em outubro deste ano, apontou 4 nomes de empregadores aqui do Maranhão que submetiam seus trabalhadores a condições análogas à escravidão. São empresas situadas nas cidades de Imperatriz, Miranda do Norte, Brejo de Areia e São Pedro da Água Branca. Atualmente, 52 processos de investigação estão em andamento no MPT do estado. Desse número, 32 casos envolvem condições degradantes, 11 possuem jornada exaustiva, 6 apresentam servidão por dívida e 3 submeteram as vítimas ao trabalho forçado. O MPT aponta ainda que o Maranhão lidera o ranking mão de obra análoga à escravidão no Brasil. De 2003 até 2017, mais de 8 mil maranhenses foram resgatados no país. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no estado, Luciano Aragão, diz que a portaria é um retrocesso. Suspensa temporariamente pelo Supremo Tribunal Federal, o MPT Nacional lançou uma campanha informativa nas redes sociais com a hashtag Trabalho Escravo Não. A ideia é chamar a atenção da sociedade para a importância de revogar de forma definitiva a portaria que altera o conceito do trabalho escravo. O que aparenta é que a intenção do governo é beneficiar um grupo de pessoas em detrimento de outras. E as pessoas que estão sendo prejudicadas por essa portaria são aquelas mais pobres, as mais vulneráveis, aquelas que não têm condição sequer de lutar pelos seus próprios direitos. Então, há uma parcialidade do governo nesse aspecto e essa portaria configura inequívoco retrocesso, porque o Brasil, que antes estava na vanguarda, inclusive isso era reconhecido na Organização Internacional do Trabalho, o nosso protagonismo no combate ao trabalho escravo, hoje retrocede para, digamos, a época anterior à própria Lei Áurea. Então é uma situação muito delicada, um retrocesso evidente nas nossas normas de proteção ao trabalho escravo, mas ainda bem que, por hora, a portaria está com os efeitos suspensos por conta da liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Como você viu aí, as notícias relacionadas à fiscalização e entendimento do trabalho escravo nas últimas 2 semanas foram recebidas como retrocesso por várias entidades. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Nonato Masson, que é advogado do Centro de Cultura Negra do Maranhão. Olá, Nonato, seja bem-vindo aqui ao Parlamento Cidadão. A portaria está suspensa temporariamente, como a gente viu aí, mas o posicionamento do governo federal é o mesmo, de que essas novas regras, essas mudanças, elas vêm aí para aprimorar e dar uma segurança jurídica para a atuação do Estado brasileiro. Como é que você, como advogado, recebe essa informação ou recebeu essa informação? A rigor, essa portaria, ela tem muito a ver com a cultura escravocrata da elite brasileira. A elite brasileira, na verdade, ela nunca se conformou com a abolição da escravatura. E a rigor, o processo de escravização da população negra, ele nunca terminou. Vide que a maioria dos libertados do trabalho escravo são negros, e a maioria, se não 100% dos escravocratas, são filhos da elite e da elite branca, descendentes aí dos antigos senhores de escravo. Então essa portaria está dentro desse contexto, mas ela está dentro de um contexto também de retrocesso, do ponto de vista de que nos últimos anos o avanço contra o trabalho escravo deu passos largos, e é muito recente esse processo. Se nós formos ver a abolição da escravatura, faz muito pouco tempo, foi em 1888. Eu posso dizer que o meu avô é de 1890, então meu bisavô nasceu no período da escravatura, então é muito recente na nossa história. A regulamentação do trabalho livre, ela só vai se dar na década de 40, e é também só na década de 40 que o trabalho escravo passa a ser crime. Então veja que tem um vácuo aí, 1888. Passa a ser uma conduta antijurídica, passa a ser fora do direito a escravidão, mas só na década de 40 é que ela passa a ser criminalizada. E a rigor, ela não houve nenhuma punição de quem ainda mantinha trabalho escravo. Isso eu estou falando lá na década de 40. E isso até hoje. Se você for pegar os números, inclusive no Maranhão, de quem já foi condenado ou de quem cumpre pena por ter escravizado alguém, mesmo com inúmeras fiscalizações, tendo flagrado... Inclusive tem uma lei que pune, foi aprovada aí em 2015, uma lei que pune com mais rigor empresários que contratam mão de obra escrava. Com essa portaria, essa lei afrouxa mais ainda, né, não? A questão da portaria, ela afronta um entendimento de qual é, e aí a gente chama de o bem jurídico tutelado, qual é o bem que o direito quer proteger. No entendimento nosso, e é um entendimento mais avançado, é um entendimento que a OIT considera, o bem jurídico tutelado, o bem que se quer proteger é a dignidade da pessoa humana. Então, onde a dignidade do ser humano ela for aviltada, ali haverá trabalho escravo. Então, ao contrário do entendimento anterior, que seria a liberdade individual. E aí, um dos elementos da portaria é de que essa liberdade, e aí a gente pode dizer, inclusive, que mesmo no período da escravatura, você tinha vários escravos que tinham sua casa, tinha os escravos de ganho, tinha a própria Catarina Mina, era quituteira, então tinha a sua banquinha, ela tinha um nível de liberdade. Um nível de autonomia. E aí o que se quer dizer? Não, se a porteira se ele tiver condição de pular a porteira da fazenda, ali já não tem mais trabalho escravo. Mas tu tem todo um vínculo psicológico, tu tem todo um vínculo de depressão, tu tem todo um vínculo de que o indivíduo está num lugar distante, um indivíduo da Baixada, que está numa fazenda distante, lá na região Tocantina, ele está dentro do mesmo estado, mas ele não tem como voltar. Então, há várias situações em que o indivíduo cai numa armadilha e, em tese, tu não tem vigilância armada. Tu não tem, mas o indivíduo não tem como sair daquela situação. Ele não tem dinheiro, ele tá faminto, ele está completamente dependente
do término daquela safra, do término do seu serviço. Então esse texto ele meio que desconstrói a questão do trabalho escravo contemporâneo. O que é que vem a ser essa nomenclatura, Masson, trabalho escravo contemporâneo? Pois é, a legislação de 1940, ela só definia como trabalho análogo à escravidão. E aí se dizia que era um conceito muito aberto, que não tinha... E aí, quem era flagrado com trabalho escravo dificilmente era punido, mas em 2003, e isso foi resultado de uma chama solução amistosa, de um acordo que o Brasil fez com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos de mudar a legislação por conta de várias denúncias que vinham sendo feitas, principalmente pela Comissão Pastoral da Terra, de que o trabalho escravo não era adequadamente punido no Brasil, como até hoje ainda não é. Se mudou a legislação a partir desse acordo que foi feito para que o Brasil não viesse a ser punido, né, em 2003. E no texto atual, se houver um desses elementos, desses 4 elementos, quais sejam? Trabalho degradante, trabalho forçado, servidão por dívida ou... são 4, peraí. Pode continuar. Trabalho degradante, servidão por dívida, trabalho forçado e... esqueci o outro agora. São 4 elementos. Sim. Né? Se tiver presente um desses 4 elementos, estará ali a situação de trabalho escravo. Porque em todos esses elementos está sendo aviltado a condição da dignidade da pessoa humana. A gente vive um momento político muito delicado. Masson, você é advogado do Centro de Cultura Negra. Vocês têm trazido essa discussão para dentro do Centro de Cultura Negra, conversando com os adolescentes, com os jovens que participam das atividades que são desenvolvidas pelo centro? Claro, porque a questão do trabalho escravo no Brasil, ele está intrinsecamente ligado à questão da história das relações sociais nesse país. Não é? O incremento do trabalho livre no Brasil, ele foi um projeto ele fez parte de um projeto que se chama o Projeto de Branqueamento do Brasil. Né? A política do Brasil, hoje não mais formalmente, mas ela formalmente era uma política racista, né? Chamada inclusive de higienista, né? Que tem a ver com limpar, e a sujeira éramos nós. Foi proibida, isso de lei, proibida a imigração de qualquer pessoa negra no Brasil. Nós éramos chamados os indesejáveis, né, na legislação, e incentivada a entrada de brancos, né, de europeus, sírios, libaneses, que vieram muito para cá e passaram a ser a mão de obra a mão de obra que a elite preferia, né? Que era uma política de nos exterminar. E isso, obviamente, nós precisamos dizer para aqueles que, como nós, né, não fomos exterminados. Nós, na verdade, nesse processo nós vencemos, né? O projeto de nos destruir não deu certo, nós estamos aqui, e isso a gente precisa estar dizendo para as novas gerações. O que é feito assim pelo Centro de Cultura Negra, Masson? Tem todo um calendário, um planejamento, enfim, de discussões, de atividades desenvolvidas lá, não é isso? Sim, inclusive hoje a gente tem como tema, inclusive é tema do Bloco Afro Acomabu, o extermínio da juventude negra, que está dentro desse processo, que é um processo histórico, né? Que é um processo e que ele permanece. Agora, Masson, o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está discutindo as regras para a fiscalização do trabalho escravo no país, e quem está aqui conosco construindo o programa é o advogado do Centro de Cultura Negra do Maranhão, Nonato Masson. Nonato, a gente já conversou um pouco no primeiro bloco, agora a gente queria retomar a questão dos conceitos do trabalho escravo no país, o chamado trabalho escravo contemporâneo. Eu queria que você desse uma relembrada aqui para o nosso telespectador agora. Pois a partir de 2003,
houve uma mudança na legislação, no Código Penal brasileiro, e ficou melhor definido o que era trabalho escravo. E é essa melhor definição, essa é a definição atual que o governo federal, o Ministério do Trabalho, através de uma portaria, quer derrubar. Inclusive, quer politizar essa definição, porque todo o procedimento administrativo, pela portaria suspensa aí por liminar do Supremo Tribunal Federal, ela deve ter o aval do Ministro do Trabalho. Então, veja que essa politização, você tem um processo em que a elite brasileira, agrária, tem representação muito forte no Congresso Nacional, tem uma bancada ruralista muito forte, que tenta dizer que não existe trabalho escravo no país. Né? Como eu já disse, o nosso país permanece, infelizmente, na cabeça da nossa elite, uma cultura escravocrata. O que, pode-se dizer, o trabalho rural demorou muito a ser regulamentado, né? Só foi regulamentado na década de 60. O trabalho doméstico só veio ser regulamentado nos anos 2000. Né? Então, a gente tem muito medo de que isso também possa retroceder. Mas a legislação atual, ela define como trabalho escravo aquele que avilta a dignidade da pessoa humana quando está presente um desses 4 elementos: trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida ou trabalho degradante. Se tiver presente um desses elementos, se entende que a dignidade da pessoa humana foi naquele contexto aviltada e passível de punição, tanto administrativa, quanto na esfera trabalhista, quanto penal. Nonato, voltando aqui para a nossa realidade, o Maranhão, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, é o escravo, é o estado que está aí no ranking, no primeiro lugar, entre os estados onde trabalhadores são mais resgatados no país. Você tem uma história já com esse trabalho, longa, de muito tempo. Em 2011 foi lançado aí um trabalho inédito lá na região ali de Açailândia, região sul do estado, que foi o Atlas Político Jurídico do Trabalho Escravo Contemporâneo no Maranhão. Como é que esse trabalho foi elaborado, a partir do olhar de quem, Masson? O Maranhão, ele figura no ranking muito ruim, tanto do ponto de vista de ter trabalho escravo em seu território, quanto de exportar. Né? Nós temos, e aí por conta de um contexto social extremamente de miséria e pobreza do nosso estado, as pessoas migram em busca de trabalho e muitas vezes encontram essa situação aviltante. Né? A gente sabe de maranhenses no sul do país, no sudeste, no Mato Grosso, né? No Goiás, em situações de extrema exploração do trabalho. Eu estava falando, inclusive, situações de morte por exaustão, é muito comum. Sim. Não é? Então, e do ponto de vista do trabalho escravo no território maranhense, o Maranhão figura aí sempre em segundo, em terceiro lugar, porque na verdade você tem um arco. Né? Você tem ali o sul-sudeste do Pará, com a maior incidência de trabalho escravo. Isso é a chamada fronteira agrícola da Amazônia. E aí tem um arco que pega também o sudeste, do sudoeste do Maranhão, norte do Tocantins e norte do Mato Grosso. Então essa é a região considerada aí de maior incidência de trabalho escravo. E eu acho também que tem a ver, talvez até não seja, mas tem a ver muito com um espaço onde você tem muitas entidades que denunciam. Né? E uma delas é a que eu trabalhei durante alguns anos, o Centro de Defesa Carmen Bascaran, que tem sede em Açailândia e que recebia muitas vezes trabalhadores fugidos dessas fazendas. Né? E lá então nós acolhíamos e a partir de então encaminhávamos denúncia e aí após a fiscalização a gente fazia esse acompanhamento.
Eu fiquei lá quando foi montado o corpo jurídico do centro. O centro existe desde 96. Sim. E desde 96 ele faz esse trabalho. Mas o corpo jurídico ele iniciou em 2004 e na verdade permanece lá até hoje. Eu saí de lá em 2010, mas quando saí, juntamente com o Antônio Filho, que era o nosso coordenador, e o Reinaldo Costa, que nós convidamos, que é um militante no MST, assentado no assentamento Califórnia, para trazer também esse olhar do trabalhador. Então, sim, nós três é quem organizamos e montamos esse que chamamos de Atlas Político Jurídico do Trabalho Escravo no Maranhão, fazendo na verdade, é um dossiê com o diagnóstico de todos os processos que nós acompanhamos naqueles 6 anos. Esse dossiê ele foi construído a partir do olhar das próprias vítimas, dos próprios trabalhadores também, Masson, foi isso? Sim, eu digo que é a partir das vítimas com a nossa tradução. Sim. Né? Porque nós três é quem organizamos, ele tem os depoimentos fidedignos dos trabalhadores nos processos judiciais. Né? Nós analisamos vários dos processos judiciais daquele período, né? E claro, também colocamos a nossa opinião. Por exemplo, é impressionante como nós já temos mais de 200 casos fiscalizados no Maranhão e só teve uma prisão em flagrante. É impressionante quando você tem a polícia, tem o crime e o criminoso não é preso. Né? Isso do ponto de vista legal não tem explicação. A que se atribui essa impunidade toda? Eu digo que o sistema penal é escravocrata. Né? Nós temos, se diz muito que existe um inimigo do direito penal. Então, existe uma política que define para onde a polícia vai. Né? E existe uma política que define para onde ela não vai. Né? E mesmo quando ela for, você tem um grupo que se tu tem um inimigo do direito penal, tu tem um amigo do direito penal. Existem grupos políticos, grupos econômicos, que são que esse sistema não tem estrutura, do ponto de vista legal, de cumprir a lei. Agora, Masson, só para encerrar aqui a nossa entrevista, a gente sabe que essa portaria aprovada pelo governo federal, ela está suspensa temporariamente pelo Supremo, mas caso ela seja aprovada de vez, o que ela pode trazer para a nossa história, para tudo que a gente já construiu até hoje? Olha, o nosso estágio não está bom, porque como eu disse, como eu estava falando agora, o Centro de Defesa, ele recebe várias denúncias. Mas tu não tem uma fiscalização perene ali, porque se tu tivesse, tu teria vários fazendeiros presos. Né? E aí quando a fiscalização vem, ela diz, olha, não dá para fiscalizar todas, eu vou nessa e nessa não dá. Né? Então, há um subregistro do que seja o trabalho escravo no Maranhão, no Brasil, e aí, isso que eu estava dizendo, talvez os números sejam maiores aqui, porque você tem uma entidade fazendo pressão para que a fiscalização ocorra. Se a portaria, que eu acho, do ponto de vista legal, eu acho que o Supremo não vai acatar a portaria por uma regra muito simples. A portaria ela não pode se sobrepor à lei. Né? Então, mas é possível que a bancada ruralista consiga Sim. modificar o conceito de trabalho escravo em uma nova lei. É possível? Eu acho muito difícil também, porque eu acho que a sociedade pressionará para que isso não aconteça. Mas, num horizonte ruim de que isso venha a acontecer, o que vai acontecer é que vai dificultar dificultar a punição dos escravocratas. Né? Mas a luta continua, né? Exatamente. Masson, muito obrigada pela tua participação aqui no Parlamento Cidadão, obrigada pelas contribuições e esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Assembleia. Beleza. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima discussão. Até lá.